Olá pessoal, neste vídeo trago uma ferramenta sensacional que vai ajudar a otimizar o seu PC e deixá-lo com melhor desempenho. Falo-vos da ferramenta WinToys. Essa ferramenta consegue otimizar o seu Windows no geral, porque nela basicamente encontra tudo o que precisa para deixar o seu PC mais rápido e com melhor desempenho também. E algo que torna essa ferramenta muito confiável é o facto de estar disponível para download na loja da Microsoft e é totalmente grátis. Para fazer o download basta pesquisar por WinToys aqui em cima na barra de pesquisa, ou então, para ser mais fácil, vou deixar o link aqui em baixo na descrição do vídeo. Depois é só clicar em obter, depois é só aguardar a transferência do arquivo e irá automaticamente fazer a instalação da ferramenta. Como vocês podem ver, já está, vamos clicar em abrir. Esta aqui é a interface da ferramenta WinToys. Vocês podem ver aqui nesta página inicial, ele dá-nos várias informações sobre o nosso computador, inclusive informações sobre a minha placa-mãe, o processador. Também temos informações sobre a gráfica, o Windows que estão a utilizar, a quantidade de memória RAM que tenho no meu computador. E se olharmos aqui para esta opção que diz Performance, isto é a nota do computador em si. Ou seja, esta ferramenta irá fazer uma análise conforme vais utilizando o seu computador e vai-lhe dar uma nota em relação a isso. Neste momento está a 8.6. Como vocês podem ver, se aproximarmos aqui do valor, mostra-nos exatamente como é que está a especificação de cada componente do nosso computador, ou seja, do processador, memória, o encoding, gaming e do disco de armazenamento. Ou seja, essa é uma nota. Atenção que essa nota varia, ok pessoal? A ferramenta foi agora instalada no meu computador, fez aqui uma pequena nota, mas conforme o uso, essa nota pode variar. Depois, mais aqui abaixo, podemos ver que mostra-nos aqui uma série de outras informações, aplicações, processos que estão a ser executados agora, serviços, algum lixo que poderemos ter no nosso computador, o processador. Vocês podem ver que neste momento até está muito elevado, mas isto também porque estou a gravar e tem mais coisas a serem efetuadas no computador neste momento. Também a quantidade de memória que está a ser utilizada e também a quantidade de gráfica que está a ser utilizada. Mas isso é normal, tendo em conta o que eu estou a fazer neste momento no computador. Depois, se olharmos aqui para o menu do lado esquerdo, basta clicar nessas barras, no menu de navegação, temos aqui a opção de apps. Ou seja, esta opção aqui, pessoal, ajuda com que você perceba quais são as aplicações que não utiliza no computador para poder desinstalar essas aplicações, porque o que não utiliza acaba por libertar RAM e acaba também por liberar mais armazenamento no seu computador. Vocês podem ver aqui de lado, ele mostra exatamente o tamanho de cada aplicação ou programa que tem instalado no seu computador. Depois é só clicar, por exemplo, com o botão direito aqui de lado nos três pontos e clicar em Uninstall. É um processo basicamente simples. De seguida temos aqui menu de serviços. Aqui mostra todos os serviços do Windows, pessoal. Alguns não são importantes e ficam a trabalhar em segundo plano, retirando desempenho ao seu Windows. Pode, neste caso, colocar alguns em manual, como vocês podem ver, tenho aqui alguns em manual, ou então pode mesmo desativar. Aqui, pessoal, às vezes até ficam serviços de programas que você já nem utiliza e que já desinstalou do seu computador. Então, convém verificar se existe aqui pelo nome algum serviço de algum programa que já utilizou e que continua a ocupar espaço aqui no seu Windows. Aqui, pessoal, não vou entrar muito em detalhes porque eu já trouxe um vídeo onde eu mostro exatamente os serviços que pode desativar. Aqui nesta opção falo mais especificamente sobre este tema. Aqui é basicamente para vos mostrar que o que eu mostrei naquele vídeo vocês conseguem aceder através desta ferramenta. De seguida, pessoal, temos então no menu Performance. Aqui sim encontramos alguns recursos que vão de facto melhorar o desempenho do nosso Windows. Em primeiro lugar, vocês encontram logo esta função aqui em cima que é Ultimate Performance Power Plan, ou seja, isto vai adicionar um plano de energia à sua máquina. Um pormenor, vocês podem reparar que ele já está ativo, é porque eu já estou a utilizar, pessoal, o plano de desempenho máximo. Se pesquisar aqui por energia, vocês podem verificar que eu já estou a utilizar o plano de desempenho máximo, ou seja, por isso a ferramenta já assumiu que já estou a utilizar um plano elevado. Isso é algo que você pode às vezes questionar,
Porque de repente você até pode estar a utilizar o plano equilibrado ou o plano poupança de energia em caso de notebooks ou laptops e depois, desta forma, o seu processador não consegue atingir a frequência máxima que o seu processador tem. Ou seja, é algo que você pode verificar através do gestor de tarefas. Se a sua frequência não for muito elevada, isso quer dizer que pode ter a ver aqui com algum plano de energia que tenha selecionado. Então, neste caso, pode escolher este plano aqui em cima de Ultimate Performance Power Plan. Aqui esta segunda opção, pessoal, é a aceleração de GPU. No meu caso, pessoal, está desativo porque nesta máquina que eu estou a gravar não tenho uma placa gráfica dedicada, ou seja, então não consigo ativar. Mas é algo que eu vou passar para vocês. Se você tem uma placa gráfica dedicada e que costuma jogar no computador, então aconselho a ativar esta opção porque irá fazer uma aceleração de GPU. É muito importante. Então ativem esta opção quem tiver uma placa dedicada no computador. De seguida, temos a outra opção que é o VBS. Estando ativo, o que é que acontece? O Windows está sempre a fazer pesquisa no seu computador para ver se tem algum vírus ou não. É algo um bocadinho relativo. Não vou dizer que você tem que desligar essa opção e nem vou dizer que você tem que manter esta opção ligada. Vai depender um bocado do seu computador. Se tiver um computador com boa capacidade, pode deixar isso ligado, porque praticamente não vai notar diferenças nenhumas. Mas se tiver um computador se calhar mais fraco, o que eu vou aconselhar é fazer um teste, desligar essa opção e fazer um teste e ver como é que o seu computador responde. Se achar que não vale a pena, então convém deixar esta opção ligada, porque assim o Windows consegue estar sempre a fazer. Claro que vai usar mais processador em segundo plano, que é para fazer sempre essas verificações, mas é algo também que o mantém seguro. Então isto eu vou deixar ao vosso critério, analisar se vale a pena ou não estar ativo no seu computador. Depois temos aqui a opção Startup Apps, ou seja, as aplicações que iniciam juntamente com o Windows, e temos aqui um pormenor muito bom. Ele mostra o tempo que demora o meu computador a iniciar. Neste caso, o último boot demorou 26 segundos. Então é algo muito bom. E aqui vocês ainda têm algumas opções que podem desativar algumas aplicações que vocês não querem que inicie juntamente com o Windows. Basta vir aqui de lado e, por exemplo, desativarem estas opções. E assim o seu computador acaba por iniciar mais rápido e melhora então esse tempo de inicialização. Isso é algo que vocês também conseguem fazer através do gestor de tarefas, mas tendo aqui isto tudo numa ferramenta é muito boa. Agora, pessoal, vamos continuar. Aqui essas duas aqui não são muito importantes. Depois temos aqui esta opção Visual Settings, ou seja, o visual do Windows. Aqui, pessoal, vocês podem ativar ou desativar, por exemplo, esta opção dos efeitos visuais. Aqui, se ativarem esta opção, você fica com uma melhor performance, mas já sabe que o seu Windows irá ficar com um aspecto meio esquisito, porque basicamente vai desativar todas as animações que o Windows traz de início. Então é algo que ajuda no desempenho do computador, mas em aspecto visual torna-se mais esquisito. Também tem aqui esta opção da transparência do Windows também que pode desativar. Ou seja, essas duas opções aqui são algo até que, se você tiver um computador mais fraco, se calhar é o ideal pensar em desativar essas duas opções. Se tiver um computador mais forte, um computador gaming, se calhar não vale assim tanto a pena, mas também vai ficar ao critério de cada um. Vamos então avançar para o próximo, que é Gaming Settings. Aqui, pessoal, essas duas opções do Game Mode e do Super Perfect podem deixar ativadas. Agora, esta segunda opção, que é o Background Recording, isto convém estar desativado. Porquê? Porque assim evita que o Windows esteja a fazer gravações enquanto você está a jogar. Então é algo que basicamente não é muito bom, porque depois retira-lhe FPS do seu jogo. Então convém esta opção estar desligada. De seguida temos a opção do Search Indexing. Isto tem a ver com a pesquisa do Windows. É algo que também depende do que faz no seu computador, porque sempre que vai fazer uma pesquisa aqui no Windows, o Windows vai tentar indexar toda a informação para lhe dar esta informação de uma maneira mais rápida e mais precisa. Então, se desativar a indexação do Windows, o que vai acontecer é que o Windows vai fazer a pesquisa de uma forma padrão.
Então pode demorar mais tempo a encontrar o que realmente precisa. Ou seja, se for uma pessoa mais apressada, não aconselho a desativar esta opção. Se não importar, pode sim desativar esta opção porque também melhora na sua performance. De resto, pessoal, aqui não vejo assim algo que seja muito importante. Vamos passar para o seguinte, que é aqui o Health ou Saúde do computador. Aqui temos uma outra opção que é o Fast Startup. Aqui é uma opção, pessoal, que no meu caso até está desativado, mas se no vosso caso tiver esta opção ativa, eu aconselho a desativarem. É algo que faz com que o seu computador inicie mais rápido, mas basicamente o seu computador nunca desliga. Ou seja, fica sempre em modo suspenso e acaba por ser muitas vezes algo que não é bom. Então eu aconselho que, se o vosso estiver marcado, para desativar esta opção. Tanto esta como a segunda, que é a hibernação. A hibernação é um tema também que eu já trouxe aqui e volto a dizer, é algo que para mim não faz sentido nenhum, basicamente só ocupa-lhe espaço no seu armazenamento e é algo que faz bastante diferença, principalmente se não tiver um HD ou um SSD com alguma memória, com alguma capacidade. Então acho que não vale a pena manter estas duas opções ligadas. Mas sim as duas seguintes, o Drive Optimization e o Storage Sense, que isto irá automaticamente apagar ficheiros temporários e ficheiros em cache do seu computador. Faz total diferença para quem tem um HD ou um SSD com menos capacidade. De seguida temos aqui mais opções como Cleanup, mas isto aqui não aconselho a fazer nesta ferramenta. Eu já trouxe uma ferramenta do próprio Windows, que é o PC Manager. Na altura estava em versão beta, eles agora estão a lançar a versão final, mas ainda não está disponível. Pelo que eu até agora reparei, não está disponível, principalmente para quem utiliza o Windows 11, mas já na altura trouxe a versão beta. Eu vou deixar o link aqui no card para vocês assistirem à mesma na versão beta, para vocês perceberem que aquilo é uma ferramenta bem melhor para fazer limpezas no computador. Então vou pular esta parte e depois aqui também em updates vocês podem ver que o meu está em manual. Basicamente o Windows procura, mas eu é que decido se quero instalar ou não. Aqui você também pode mudar esta opção para desativada ou então para receber só atualizações de segurança e assim escusa de estar a instalar toda aquela tralha que o Windows às vezes costuma enviar. De seguida, passamos aqui para a última opção, que é o Tweaks. Aqui são configurações que têm muito a ver com o gosto de cada um. O que vos peço é para darem uma vista de olhos e o que for necessário, por exemplo, não quiserem, então desativarem aqui. As únicas casos que poderá ser mais importante é aqui nas questões de privacidade. Depois temos aqui mais opções, ADS. Temos aqui outras opções também que você pode utilizar em sistema também. Isto é algo, pessoal, não vou aprofundar porque é algo que depende muito de pessoa para pessoa. Tem aqui uma opção que é o Mouse Acceleration. Ou seja, isto é uma função que para quem trabalha é bom manter ativo, mas para quem joga, por exemplo, não é nada bom manter isto ativo. Pronto, pessoal, e era isso que eu queria trazer então aqui para vocês, mais uma ferramenta sensacional. O bom desta ferramenta é que temos várias opções, tudo num só lugar, ou seja, não precisa estar a usar várias ferramentas ou estar a fazer em diversos locais os procedimentos de otimização do seu computador. Então tudo nesta ferramenta está reunida e então consegue otimizar o seu computador, deixá-lo bem mais rápido, com mais desempenho, em apenas um clique, basicamente. Então é isso, baixem a ferramenta na loja da Microsoft, a ferramenta é gratuita, testem a ferramenta, depois dizem-me aqui em baixo se notou diferenças ou não. De alertar que convém, após essas alterações, reiniciar o computador, que é para surtirem efeito. Vou ficar por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like e inscreva-se no canal para não perder as próximas dicas. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.